Minha esposa e eu nunca tivemos problemas em nossa vida íntima. Se algo estava errado, minha esposa e eu sempre compartilhávamos nossas experiências, e eu sempre pensei que estava tudo bem conosco. No entanto, minhas suspeitas aumentaram quando ela começou a chegar em casa mais alegre e a fazer coisas na cama que eu não tinha visto antes. Isso plantou uma semente de dúvida em mim sobre a lealdade dela. 8 meses atrás, nosso filho Jonathan foi para a escola, deixando Jennifer e eu sozinhas aos 45 anos. Estávamos orgulhosos de sua bolsa de estudos na Universidade de Oxford, e vimos isso como uma oportunidade de reviver nosso relacionamento e começar uma nova fase da vida sem filhos. Nós antecipamos que nossa vida sexual melhoraria imediatamente, retornando à frequência e ao prazer de nossos primeiros anos. No entanto, durante os 2 meses iniciais, Jennifer sentiu um pouco de melancolia enquanto nosso bebê se aventurava na independência. Além disso, fazer 46 anos trouxe algumas novas rugas faciais e alguns quilos extras, o que, aos meus olhos, apenas realçou sua beleza. No entanto, ela parecia sentir que a vida estava passando e que seus anos de excitação estavam para trás. Pesquisas indicaram que esses sentimentos eram comuns durante essa transição. Em resposta, eu forneci reforço positivo, vários elogios e dei a ela tempo para se ajustar à nossa dinâmica familiar alterada. Depois de alguns meses, uma mudança positiva ocorreu. Numa sexta-feira à noite, Jennifer chegou do trabalho exuberante e lembrando a mulher com quem me casei há 20 anos. Cheia de sorrisos, ela parecia uma nova pessoa, e passamos o fim de semana na cama recuperando o tempo perdido, livres das responsabilidades que nos consumiram por tantos anos. Antes mesmo que eu tivesse a chance de me despir, Jennifer rapidamente se ajoelhou e ansiosamente removeu minhas calças e calcinhas. Essa foi uma reviravolta surpreendente, já que Jennifer normalmente não era entusiasmada com sexo oral. No entanto, naquela noite, ela levou meu membro à boca, proporcionando uma experiência intensa e prolongada até eu atingir o clímax. Surpreendentemente, ela engoliu, uma primeira vez para ela. Posteriormente, ela me guiou para a cama e revelou seus genitais nus e raspados ao remover seu vestido, outra revelação inesperada. Eu me vi exultante e pronto para mais, enquanto me posicionava entre suas pernas, levando-a a um orgasmo poderoso. Parecia que anos de excitação tinham se acumulado, evidente nos gritos ensurdecedores que ela soltou quando chegou ao clímax. Apesar da novidade, a experiência foi emocionante e eu não perdi tempo. Depois que seus gritos diminuíram, penetrei sua entrada molhada, me envolvendo em uma sessão intensa de 5 minutos que culminou em satisfação mútua. Exaustos, caímos nos braços um do outro. O fim de semana que se seguiu foi dominado por nossa paixão recém-descoberta, atingindo alturas que nunca havíamos experimentado antes em nosso relacionamento sexual. Na manhã seguinte, quando acordei com Jennifer aninhada contra mim, ela me cumprimentou com um sorriso e comentou: "Bom dia, sexy. A noite passada foi incrível. O que deu em você? Seja lá o que for, espero que continue. Eu te amo, baby", foram as únicas palavras que ela proferiu antes de me excitar apaixonadamente. Mais uma vez, compartilhamos um momento íntimo antes de descermos para o café da manhã. Pela primeira vez em anos, senti um rejuvenescimento em nossa conexão sexual, sinalizando o início de um novo capítulo em nossas vidas. Mal sabia eu na época, mas depois descobri que a fonte de seu desejo intensificado não era eu. Foi um colega de trabalho que despertou sua libido. Nas últimas 6 semanas, ele se interessou profundamente por Jennifer, enchendo-a de elogios e flertes que reacenderam um pouco de sua exuberância e confiança juvenis. Embora isso sem dúvida tenha melhorado nossa vida íntima, também levou a desafios imprevistos nos meses seguintes. 3 meses depois, nossa vida estava prosperando, financeiramente segura em empregos que gostávamos, Jonathan se destacando na escola e nosso vínculo mais forte do que nunca. Nos últimos 3 meses, nossa vida íntima permaneceu vibrante e nos sentimos mais próximos. A fonte de sua nova paixão permaneceu um mistério, mas eu saboreei cada momento. Prazeres orais diários, noites satisfatórias de intimidade e o prazer de dar prazer à sua boceta raspada se tornaram nossa rotina.
Parecia pura felicidade, e eu estava contente, sabendo que eu realizava todos os seus desejos. Eu adorava me sentir como um amante habilidoso, operando nesse nível elevado de paixão. As noites de sexta-feira se tornaram nossos encontros habituais. Após nossa semana de trabalho, íamos ao cinema e ao jantar mais cedo, depois corríamos para casa para fazer amor até cairmos em um sono tranquilo. Esse ritual servia para manter uma vida além dos limites de nossa casa. Nós dois apreciávamos esses momentos, tentando recapturar o espírito da nossa juventude e injetar alguma excitação em nossas vidas. Apesar da nossa idade, estávamos ultrapassando nossos amigos em termos de frequência, de intimidade, e eu me esforcei para manter a chama acesa. Em uma sexta-feira à noite em particular, ela sugeriu que tomássemos uma bebida depois do jantar. Apertando minha perna de brincadeira, ela me lançou um olhar sedutor com um sorriso travesso, prometendo fazer valer a pena. Ela tinha ouvido falar de um novo clube, chamado The Ideavai, por meio de seus colegas de trabalho, e queria dar uma olhada. Ficava a apenas 10 minutos de carro. O Ideavai acabou se revelando um lugar agradável com música jazz ao vivo. Nós nos entregamos a alguns drinks no bar, e o comportamento afetuoso e amoroso de Jennifer se intensificou. Eu me deleitei com sua energia vibrante, ansiosamente antecipando o nosso tempo na cama. Sua sensualidade me deixou em um estado elevado, e foi quando senti sua mão acariciando meu membro excitado através das minhas calças. Ela sorriu e gentilmente beijou meus lábios, continuando a me acariciar, me levando mais perto do clímax. No entanto, ela interrompeu o momento íntimo, optando por me provocar mordiscando meu lóbulo da orelha e sussurrando comentários sugestivos. O desejo de tomá-la ali mesmo no bar me dominou, mas nossa exibição pública cessou quando a banda parou de tocar. Com a banda em um intervalo, tomei meu terceiro martini, e um homem desconhecido se aproximou de nós. Em um barítono estrondoso, ele exclamou: "Jennifer, é você? Você está incrível esta noite." Minha expressão de surpresa refletiu a transição da minha esposa de um sorriso para preocupação. Ela nos apresentou rapidamente. "Olá, Brandon, que bom ver você. Este é meu marido, Charlie." Enquanto ele a abraçava, uma pontada de ciúmes tomou conta de mim, sentindo que algo estava errado, apesar da falta de evidências concretas. Brandon, aparentando ter 40 e poucos anos, com charme e uma voz branca como a de uma amora, nos envolveu em uma conversa. Apesar da apreensão inicial, comecei a relaxar depois de mais algumas bebidas, considerando a possibilidade de que sua chegada tenha sido uma coincidência. Depois de 20 minutos, a banda de jazz voltou a tocar. No entanto, as coisas mudaram quando Brandon perguntou se ele poderia levar minha esposa para dançar. Ela se levantou declarando: "É claro que ele não se importa, e você, querido?" Antes de levá-lo para a pista de dança, sem esperar minha resposta. Fiquei furiosa, percebendo que era uma armação. Apesar de pensar em deixá-la lá e dirigir para casa depois de 3 danças lentas, optei por ficar e observar como a situação se desenrolava. Conforme observei, várias coisas me incomodaram, como o fato de Brandon segurar minha esposa de forma um pouco íntima demais. Fiquei perturbado ao vê-la descansando a cabeça em seu ombro com os braços em volta do pescoço dele, e ele sussurrando em seu ouvido. Minha intuição soou alarmes, confirmando que problemas estavam se formando. Ao retornarem, eles agiram como se tudo estivesse normal, e Brandon fez a transição sem esforço para uma nova conversa, como se dançar lentamente com minha esposa fosse uma ocorrência regular. Brandon encheu minha esposa de elogios, enfatizando o quanto ela o ajudava no trabalho. Quando ele perguntou sobre meus hobbies e interesses, Jennifer rapidamente falou em meu nome, quase como se tivesse sido ensaiado. "Charlie adora assistir futebol, e ele é o maior fã de Manchester. Ele nunca perde um jogo na TV", ela se ofereceu. "É mesmo, Charlie? Amanhã tem um jogo de playoff. Você está planejando assistir?" Brandon perguntou. "Sim, meu amigo Jake e eu nunca perdemos um jogo e estaremos no pub, curtindo a vitória deles sobre o Liverpool", eu respondi. "Bem, Charlie, hoje é seu dia de sorte. Acontece que tenho 2 ingressos para o jogo, dados a mim por um dos meus fornecedores. Como não sou fã de futebol, pensei em dá-los de presente."
Ele produziu um envelope e me presenteou com 2 ingressos etiquetados Tier 1 Centerfield. Esses assentos eram excepcionais e quase impossíveis de obter, mas lá estavam eles. Eu imediatamente compreendi a situação. Ele parecia a serpente no jardim do Éden, oferecendo a maçã a Eva e encorajando-a a dar uma mordida. Eu respondi com um toque de brincadeira. Esses são ingressos fantásticos. Você deveria ir e aproveitar o jogo. Não é minha praia, meu velho. Olha, eu não vou usá-los, então eu gostaria que você os tivesse e aproveitasse o jogo. Quer dizer, já que você é o marido da Jennifer, eu ficaria honrado se você os levasse. Minha raiva explodiu. Compreendi a manipulação, mas aceitei os ingressos. Se ele se referisse a mim como velhote ou velhote mais uma vez, eu sentia vontade de rasgar sua garganta. Calmamente, eu disse, obrigado, Brandon. Isso é generoso da sua parte. Tenho certeza de que Jennifer e eu vamos aproveitar o jogo. Antecipando a resposta da minha esposa, não fiquei surpreso quando ela falou. Oh, querida, eu não gosto de ir a esses jogos. Você deveria ir com Jake. Vocês dois iriam gostar mais do que eu. Não se preocupem comigo. Tenho muito o que fazer. Está combinado. Você irá com Jake amanhã. Eu questionei a extensão do relacionamento deles neste ponto, se ela já tinha estado com ele, ou estava considerando abrir nosso casamento. De qualquer forma, era evidente que ela o desejava, e eu me senti relegado à margem. Ela parecia alheia à minha determinação e estratégia, enquanto eu decidia observar como as coisas se desenrolavam. Embora minha evidência se limitasse à intuição, observações na pista de dança e ao cenário orquestrado do bar, escolhi deixar os eventos se desenrolarem e fazer planos de acordo. Compartilhar minha esposa estava fora de questão, não importando o fascínio de ingressos para os playoffs ou ganho financeiro. Se ela desejasse se envolver com outra pessoa, ela estava livre para fazê-lo, mas eu não participaria, e seu destino estaria selado. Percebi a verdadeira natureza de Brandon. Ele se apresentou como um homem sofisticado, bonito e com uma voz cativante. Apesar de sua aparência de ser divertido, inteligente e bem-sucedido, qualidades que atrairiam qualquer mulher na faixa dos 40, o problema era que ele tinha como alvo mulheres casadas, incluindo aquela que ele estava seduzindo no momento. Brandon prosperava na emoção de seduzir mulheres casadas, e adorava transformar seus maridos em indivíduos traídos. Esse comportamento lhe dava uma sensação de poder, aumentava seu ego e lhe proporcionava encontros sexuais descomplicados e sem compromisso. Eu via através de sua fachada e o reconhecia pelo que ele realmente era, pura maldade. Jennifer, sem saber da minha observação silenciosa, estava animada com as bebidas e seu tempo com Brandon. Alheia à minha falta de conversa desde que saí do bar, ela estava ansiosa por intimidade quando chegamos em casa. No entanto, ainda chateado, fingi uma dor de cabeça, atribuindo-a ao excesso de bebidas. Fingindo adormecer, senti sua presença ao meu lado, dando prazer a si mesma com os dedos, alimentada pela excitação da noite. Jake e eu fomos ao jogo do playoff, mas eu não era ingênuo. Antes de sair de casa, posicionei estrategicamente 2 gravadores ativados por voz, adquiridos naquela manhã, e ativei o aplicativo Find Me no telefone dela enquanto ela tomava banho. Prevendo que eles teriam tempo para passar juntos ou discutir os eventos da noite anterior no bar, fiquei surpreso ao descobrir que ela não saiu durante minha ausência, e os dispositivos plantados não produziram nenhuma gravação interessante. Apesar disso, minhas suspeitas persistiram, e eu permaneci em alerta máximo. Ao retornar do jogo, Jennifer me recebeu bem vestida com um jantar delicioso pronto. Depois de um beijo e abraço calorosos, ela me guiou para a cozinha. Como foi o jogo, querida? Nosso time venceu? Sim, Manchester venceu por 3-1. Querida, você deve estar emocionada por ter visto o jogo de lugares tão excelentes. Brandon foi tão gentil. Sim, extremamente gentil, e os assentos eram fantásticos. Jennifer parecia contente e sorriu durante toda a noite. Infelizmente, daquele ponto em diante, eu ouvia continuamente sobre Brandon no trabalho, seus almoços compartilhados, seu sucesso, Lakeside Cottage, viagem e sua gentileza geral. Minha paciência se esgotou.
Então, uma noite, ela voltou para casa animada e feliz, me enchendo de mais abraços e beijos do que o normal. Foi uma recepção agradável. O que está acontecendo? Você não vai acreditar, mas você se lembra de como eu sempre falava sobre La Traviata na ópera? Sim, você mencionou isso muitas vezes. Por quê? Bem, há um show na Royal Opera House nesta sexta-feira. Jennifer, você sabe que eu não suporto ópera. Você está sugerindo que a gente vá? Não, de jeito nenhum. A boa notícia é que eu tive uma surpresa hoje. Almocei com Brandon, e ele mencionou que conseguiu ingressos excelentes para La Traviata de outro fornecedor, semelhantes aos que ele lhe deu para o jogo do playoff de futebol. Ele sabia que eu queria assistir, então me ofereceu. Quando descobriu que você não era fã, ele sugeriu me levar para a ópera e depois jantar fora. Não é atencioso? Muito generoso. Que cara atencioso, respondi sarcasticamente. Mas você recusou, é claro. Bem, não. Por que eu diria não? Eu sei que você não está interessado, e não é grande coisa. Eu presumo que você esteja bem comigo indo com Brandon. É um grande negócio. A questão é que você não deve sair com outro homem, esteja eu aqui ou não. Não é isso que uma esposa faz. Francamente, estou surpreso que você sequer tenha cogitado a ideia de aceitar um encontro, eu disse, ciente de que tudo isso foi premeditado. Ah, eu não vi isso como um encontro. Sinto muito se você entendeu errado. Brandon é nosso amigo. Ele te deu aqueles ingressos incríveis para os playoffs, e você se divertiu muito. Ele pagou nossas bebidas, e tem sido um bom colega para mim no trabalho. Achei que você entenderia. Sorrindo para mim mesmo, decidi deixá-la elaborar e ver onde essa conversa levaria. Bem, sim, ele fez tudo isso e parece legal, mas não me sinto confortável com minha esposa saindo com outro homem. Eu preferiria que você não fosse ou tomasse decisões precipitadas. No entanto, você é um adulto e pode decidir por si mesmo. Você sabe o que eu prefiro, no entanto. Ela deve ter percebido minha frustração e insatisfação. Certo, querida. Não precisa se preocupar. Entendi. Não tive a intenção de te chatear, e vou deixar para lá agora. Peço desculpas se magoei seus sentimentos. Minhas emoções estão bem. Estou mais preocupado com minha esposa. Ela se aproximou de mim e me deu um beijo na testa. Não se estresse, minha querida. Eu te amo, e isso nunca seria um encontro romântico. Pare de ter ciúmes, e vamos deixar esse assunto de lado. Embora tenhamos seguido em frente, o incidente permaneceu em minha mente. Quando ela buscou intimidade mais tarde naquela noite, eu aleguei uma dor de cabeça, ainda chateado com nossa conversa anterior. Eu não tinha certeza se ela tinha se envolvido fisicamente com ele, mas ela estava inconscientemente entrando em um caso. Se eu não interviesse, sérios problemas poderiam surgir, especialmente se eles já tivessem sido íntimos. A situação com Brandon estava piorando, e eu expressei meu desconforto sobre ouvir falar dele com frequência. Pedi a ela para parar de almoçar com ele, mas ela resistiu. Charlie, recusei os ingressos para a ópera como você pediu, mas você está sendo irracional. Não vou deixar de ser amigo dele, e se isso envolve almoços ocasionais, você terá que ser mais compreensivo. Embora irritado, eu precisava encontrar uma solução sem prejudicar ainda mais nosso casamento. Posteriormente, suas interações se expandiram para drinks pós-trabalho. Quando a confrontei sobre um possível caso, ela insistiu que era platônico e que ela simplesmente gostava da companhia dele. Então, você não está interessada em Brandon? Não minta para mim, Jennifer. Bem, todas as garotas do escritório o acham atraente e querida, mas eu sou comprometido e não ultrapassei nenhum limite. Mas você está tentado, não é? Que garota não ficaria? Quero dizer, ele é incrivelmente bonito, e aquela voz é cativante, mas você não tem nada com que se preocupar. Eu não tenho que me preocupar? Como você se sentiria se eu fosse almoçar e tomar uns drinks depois do trabalho com uma garota com quem eu adoraria ter intimidade? Tenho a sensação de que você não seria tão compreensivo. Essa conversa não foi bem, e as coisas em casa ficaram um pouco frias por alguns dias. Ela ficou brava com a ideia de eu estar com outra mulher, e deixou claro que não era uma opção. Ela até mencionou cortar minhas bolas se eu traísse. Achei que ela estava sendo irracional e senti que nosso futuro como um casal estava em risco.
Então, aconteceu. Uma noite, ela chegou em casa 3 horas atrasada sem ligar, me deixando preocupado. Ela entrou como se tudo estivesse normal, inclinando-se para um beijo, como se nada estivesse errado. Para sua surpresa, eu a empurrei para longe e, com um olhar severo, proferi uma frase dura que transmitia minha insatisfação. Que bom que você finalmente voltou para casa. Você estava com sua amiga hoje à noite? Minha esposa nunca tinha me ouvido falar com ela daquele jeito. Ela imediatamente se desculpou, explicando que seu telefone tinha descarregado, e ela perdeu a noção do tempo, prometendo que isso não aconteceria novamente. Você estava com Brandon? Jennifer evitou contato visual e permaneceu em silêncio. Frustrada, expressei meu descontentamento, deixando claro que nosso casamento estaria em perigo se o comportamento dela continuasse. Jennifer, deixe-me deixar isso bem claro. Se eu descobrir qualquer envolvimento íntimo com ele, nosso relacionamento acabou. Não tolerarei adultério ou engano. Sua atitude mudou, e ela me assegurou sua fidelidade, desculpando-se e prometendo cessar suas ações. Pela primeira vez pareceu, ela entendeu a gravidade do meu ultimato. Enquanto ela parou de falar sobre ele, ela continuou a encontrá-lo para almoçar e beber sem me informar. Depois de 2 semanas durante o jantar, eu a confrontei sobre se ela tinha parado esses encontros com Brandon, tentando me apaziguar. Ela tocou meu braço e admitiu que ainda estava saindo com ele, mas escolheu não revelar isso para poupar meus sentimentos. Para meu espanto, ela parecia alheia à mágoa e à raiva que sua confissão provocou. O que ela disse em seguida me deixou estupefato, pois nenhuma pessoa razoável toleraria isso. Querida, você sabe que eu te amo, e Brandon é apenas um amigo. Ele me pediu para acompanhá-lo ao jantar da empresa, já que o encontro dele havia cancelado, e eu concordei. Eu disse a ele que você ficaria bem com isso. Eu balancei a cabeça em descrença, rejeitando a ideia. Não, não estou bem com isso. Jennifer, você ainda é minha esposa. Por enquanto, pelo menos. Charlie, não seja um tolo ciumento. Ele é nosso amigo e precisa do meu apoio. Eu vou, e você terá que confiar em mim. Eu prometo, tudo vai ficar bem. Idiota ciumento? Droga, Jennifer, esse cara te virou contra mim? Agora você está me chamando de idiota ciumento? Jennifer, se você decidir ir, eu te asseguro que as coisas entre nós não vão ficar bem. Eu não vou conseguir lidar com isso, e nosso relacionamento vai sofrer. Embora eu não possa impedi-la fisicamente de ir, minha resposta é um firme não, você não pode ir. Naquela noite, e na semana seguinte, nossa intimidade diminuiu. Minha frustração e raiva sobre a situação de Brandon dificultaram que eu me envolvesse em uma conversa significativa com Jennifer. Apesar do meu comportamento distante, ela pareceu entender a gravidade da situação e se absteve de me pressionar sobre Brandon e o encontro planejado. No dia seguinte à confissão de Jennifer, recebi uma ligação de Brandon no trabalho. Jennifer tinha dado a ele meu número na esperança de que ele pudesse me convencer a mudar de ideia. Eu esperava uma conversa desafiadora com Jennifer mais tarde naquela noite. Charlie, meu chapa, como vai? Brandon, que surpresa! O que te leva a me ligar? Eu perguntei, curiosa sobre suas intenções. Liguei para me desculpar. Entendo que Jennifer lhe disse que eu pedi para ela me acompanhar a um evento da empresa. Foi um erro, e peço desculpas se isso causou algum problema em casa. Foi realmente surpreendente, e eu deixei meus sentimentos claros para ela. Ela me informou sobre isso. Veja, meu erro foi não ter entrado em contato com você primeiro e pedido sua permissão. Eu deveria ter lidado com isso de homem para homem e não colocado Jennifer naquela posição. Fiquei sentado ali, incrédulo. A audácia desse cara era impressionante. Ouvir sua voz autoconfiante, quase hipnotizante, pareceu surreal e só alimentou minha frustração. Bem, velho, deixe-me compensar você e lhe oferecer o que você desejar. Posso providenciar ingressos para a temporada em Manchester, se for do seu agrado. Brandon, você está sugerindo que eu troque minha esposa por ingressos de futebol? Você está tentando degradar minha esposa a uma mera mercadoria, trocando companhia por mercadoria? Você tem uma opinião tão baixa dela. Olha, você me entendeu mal. Eu não divido minha esposa com ninguém, e se você se referir a mim como velho ou velho amigo mais uma vez,
Eu juro que vou silenciá-lo na próxima vez que nos encontrarmos. Eu sou perfeitamente capaz de comprar meus próprios ingressos. Vamos deixar isso para trás, ok? Eu insisto que você deixe Jennifer em paz e procure companhia em outro lugar. Eu retruquei, minha raiva evidente na minha voz. Parecia que ele não prestou atenção às minhas palavras e continuou. Charlie, meu amigo, peço desculpa se me sinto assim, porque eu realmente gosto de Jennifer e queria buscar sua aprovação para que ela me acompanhe ao meu evento. Por favor, não fique chateado com Jennifer, isso é por minha conta. Então, você reconsideraria permitir que ela fosse minha acompanhante naquela noite? Brandon, escute com atenção. Não, pare de perguntar. Ela não irá com você, e ponto final. Na verdade, eu quero que você pare de almoçar com ela e de encontrá-la para beber depois do trabalho. Isso está começando a afetar nosso casamento, e tenho certeza de que você pode entender minha perspectiva. Charlie, sinto muito que você se sinta assim, mas somos apenas amigos, e não tenho intenção de terminar nossa amizade por causa de suas inseguranças. Lamento que você não me conceda esse pequeno favor, considerando tudo o que fiz por você, incluindo aqueles fantásticos ingressos de futebol e a oferta de ingressos para a temporada. Parece que você não aprecia minha generosidade. Já expressei minha gratidão pelos ingressos e, como mencionei antes, posso lidar com a compra dos meus próprios ingressos de futebol. Por favor, deixe-me em paz e evite interferir no meu casamento, afirmei, desligando o telefone do escritório com raiva. Naquela noite, voltei para casa e encontrei Jennifer subjugada, claramente ciente da conversa com Brandon. Por fim, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo, ela falou. Ouvi sobre sua conversa com Brandon hoje. Você tinha que ser tão dura. Você feriu os sentimentos dele. O olhar incrédulo que dei a ela em resposta à sua pergunta poderia ter congelado um lago no meio do verão. Esqueça os sentimentos dele. É curioso como você se preocupa com as emoções dele e não com as do seu marido. E por que você deu a ele meu número de telefone do trabalho? Você precisa tanto assim estar com ele? Talvez eu devesse ir embora, e então você pode ficar com seu novo namorado. Ela abaixou o olhar e admitiu, eu esperava que vocês dois pudessem se tornar melhores amigos, para que pudéssemos sair todos juntos. Sinto muito que tenha acontecido assim. Eu nunca quis que ninguém se machucasse. Você está falando sério? Eu não quero nada com ele, e deixei claro para ele parar de te levar para sair. Caso tenha esquecido, você é uma mulher casada. Haja como uma, ou isso vai acabar mal, eu lhe asseguro. Minhas palavras a irritaram, e ela retrucou, pare de agir como uma adolescente ciumenta. Estamos casados há 20 anos, e nada vai acontecer. Espero que você esteja certo. Eu odiaria pensar que desperdicei meus últimos 20 anos com a mulher errada. Esse comentário pareceu abalá-la, e eu esperava que ela voltasse a si. O resto da noite passou em silêncio, e ainda não havia intimidade. Frustrada com suas ações e comentários, comecei a dormir no quarto do nosso filho. Jennifer ficou chateada com minha decisão e tentou fazer as pazes nas semanas seguintes. Ela mencionou que tinha parado de encontrar Brandon para almoçar e estava se esforçando para ser uma esposa mais afetuosa. Gradualmente, voltei a dormir em nossa cama, mas ainda não me sentia confortável em ter intimidade com uma mulher que claramente tinha sentimentos por outro homem. Ela não estava satisfeita com isso e tentou várias vezes iniciar a intimidade. Eu tinha um pressentimento de que ela ainda estava saindo com Brandon, e meus instintos me disseram para ficar vigilante se eu quisesse salvar nosso casamento. Infelizmente, tropecei na data do evento de Brandon enquanto olhava as mensagens de texto da minha esposa no celular dela. Não tínhamos senhas em nossos telefones, e eu nunca tinha bisbilhotado antes, então não havia necessidade de segredo. Ler sobre os planos dela me entristeceu, porque eu sabia que nosso relacionamento estava prestes a passar por uma mudança significativa. No entanto, essa nova informação também tornou meu planejamento mais fácil. Sem surpresa, seus esforços recentes para ser uma esposa amorosa foram apenas um estratagema para me reconquistar e desviar minha atenção da situação de Brandon. O que descobri indicou que minha esposa astuta planejava me revelar que ela iria ao evento com Brandon na quinta-feira seguinte à noite. Isso me levou a considerar se ela seguiria em frente ou permaneceria fiel, apesar da minha proibição explícita.
Na manhã seguinte, durante o café da manhã, informei a ela que tinha uma reunião no dia 22 em Londres e não voltaria para casa até tarde da noite seguinte. Sabendo que o evento de Brandon seria na mesma data, apresentei a ela a oportunidade de me enganar e comparecer ao evento ou confessar seus planos. De qualquer forma, eu tinha decidido não ficar por perto. Se ela confessasse e comparecesse à festa, eu me mudaria e pediria a separação. Se ela fosse sem me avisar, então nosso casamento estaria acabado. Infelizmente, ela manteve o silêncio e não me revelou seus planos. Apesar de parecer afetuosa e cumprir o papel de esposa perfeita, ela continuou me enganando. Todas as noites, eu desfrutava de jantares esplêndidos, voltava para uma casa imaculada e recebia beijos amorosos ao retornar do trabalho, mas não havia menção a Brandon ou ao evento que estava por vir. Na quinta-feira de manhã, despedi-me dela, sentindo que seria a última vez, e fui para o meu escritório. Embora não tivesse intenção de ir para Londres, planejei passar a noite no mesmo hotel que sediaria o evento. Durante esse período, consultei um advogado e iniciei a papelada para o divórcio, incluindo a definição de uma data potencial para a entrega dos papéis. Eu até me ofereci para pagar o dobro da taxa usual para o oficial de justiça me acompanhar no hotel e entregar os papéis após minha aprovação. Se ela seguisse com o que eu suspeitava, nosso relacionamento estaria, sem dúvida, acabado. Sentado no saguão, eu usava um disfarce sutil que consistia em uma máscara médica contra vírus, óculos escuros e um boné. Absorto em um jornal, tive uma visão clara das portas da frente. Como previsto, às 20 horas, Brandon entrou no hotel acompanhado de minha adorável esposa. Ela estava vestida com um vestidinho preto, meias escuras e salto alto, seu traje revelador, sugerindo a falta de sutiã para a ocasião. Eles trocaram cumprimentos alegres com outros, dando a impressão de um casal feliz. Embora eu esperasse a aparição deles, testemunhar seu relacionamento íntimo não era algo para o qual eu estava preparado. Apesar da onda de raiva, consegui capturar a cena no meu celular. Eu pretendia compartilhar essa evidência com meu filho para explicar o divórcio iminente. Observando Jennifer com Brandon, liguei para o telefone dela, testemunhando-a a olhar para ele antes de enviar a ligação para o correio de voz. A rejeição da minha ligação, com sua atenção voltando para Brandon, pareceu como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. Anos de amor e dedicação pareceram desaparecer em um instante. Embora meus olhos se enchessem de lágrimas, de alguma forma eu as contive e deixei várias mensagens em uma tentativa desesperada de salvar o que restava do nosso relacionamento. Oi, são 20 horas. Espero que esteja tudo bem, já que seu telefone foi para o correio de voz. Eu te amo e sinto muito sua falta. Eu me agarrei à esperança de que ela ouviria as mensagens, sentiria algum remorso e escolheria ir embora da festa antes que as coisas piorassem. Ainda havia uma chance para ela ligar e confessar, salvando o pouco que restava entre nós. Naquela noite, ela ignorou completamente as mensagens de voz. Fiquei na área de jantar, observando-as discretamente à distância. Era evidente que ela estava mais intimamente conectada a ele do que admitia, pois eles demonstraram comportamento de casal durante o jantar. Tomando precauções para ficar fora de vista, notei que por volta das 22 horas, depois de várias danças e alguns beijos, eles estavam se preparando para deixar o jantar. Tendo obtido o número do quarto por mensagem de texto e pago ao carregador 100 libras, eu sabia que ele estava hospedado no hotel, no quarto 1246. Exatamente às 22 horas, Kim, a oficial de justiça, chegou e discutimos meus planos. Agradecido, entreguei a ela mais 200 libras pela assistência. Às 23 horas, Kim e eu estávamos no elevador, indo em direção ao quarto 1246. Ela bateu na porta, e quando me posicionei ao lado do olho mágico, ouvimos movimento lá dentro. Uma voz profunda questionou: "Quem é?" Kim levantou sua identidade para o olho mágico, dizendo: "Segurança, por favor, abra a porta." Embora ele não parecesse inspecionar a identidade, funcionou, e ouvimos a porta deslizar para abrir. Revelou o rosto de Brandon, e antes que ele pudesse reagir, eu pisei na frente de Kim, chutando a porta com força. Brandon cambaleou para trás, caindo no chão em estado de choque e despido.
Um suspiro feminino emanou do quarto enquanto ele rolava na frente de Jennifer. Seu suspiro se transformou em um grito penetrante quando ela me viu ali, completamente exposto. Era aparente pelo fluido branco escorrendo por suas pernas que ela tinha acabado de ter relações íntimas. Enquanto Brandon estava deitado sem roupa no chão, pressionei meu pé contra seu pescoço, aplicando toda a força do meu peso de 200 libras. Avisei-o para não fazer nenhum movimento. Sinalizando para Kim, ela se aproximou de Jennifer, entregando-lhe os documentos do divórcio. Kim informou que havia sido intimada, capturando uma foto de Jennifer em estado de choque, segurando o envelope enquanto estava nua. Expressando meu descontentamento, removi minha aliança de casamento e a joguei em um lugar úmido na cama. Testemunhando minha angústia, Jennifer finalmente compreendeu as consequências de suas decisões. De repente, ela desejou a reconciliação comigo, não com seu namorado, mas era muito pouco, muito tarde. Charlie, peço desculpas. Cometi um erro significativo e não quero perder você. Entendo que isso parece terrível, mas você sabe que eu te amo e não quero o divórcio. Por favor, permita-me voltar para casa com você. Vou explicar tudo e consertar as coisas. Por favor, não faça isso. Em descrença, balancei a cabeça e observei a mulher diante de mim. Pela primeira vez, notei sua idade e falta de preparo físico. Vê-la ali, despida, com evidências das ações de Brandon, era repulsivo. Qualquer emoção que eu tivesse por ela desapareceu. O amor que eu nutri por anos havia se transformado em desprezo e desgosto, marcando o ato final do nosso casamento. Pairando sobre Brandon com meu pé ainda em seu pescoço, instruí Kim a me deixar sozinha com o casal infiel. Quando a porta se fechou, eu me dirigi à minha esposa com o tom de um homem desesperado e enfurecido. Parabéns, você destruiu meu coração e colocou um fim em nosso relacionamento de 2 décadas. Suas ações me deixaram devastado, especialmente considerando o engano e a traição envolvidos. Você não só mentiu para mim, mas também se envolveu em um ato repreensível com outra pessoa. Como resultado, nosso tempo juntos chegou a uma conclusão abrupta. Por favor, assine os papéis do divórcio e evite voltar para casa até sábado à tarde. Vou precisar de um dia para reunir meus pertences da casa. Você pode ficar em nosso apartamento até que ele seja vendido, um processo que espero que não demore muito. Enquanto isso, talvez você possa encontrar acomodação com a pessoa envolvida nessa situação. Eu disse, levantando minha bota da dele e a trazendo com força para baixo em seus genitais expostos. Eu bati mais uma vez para garantir uma conexão adequada, deixando o quarto e minha agora ex-esposa para trás, ouvindo os gritos audíveis de dor quando saí pela última vez. Brandon sofreu a perda de ambos os testículos quando foi empurrado com força para o chão. Apesar de sua tentativa de prestar queixa, avisei Jennifer que se ela testemunhasse em nome do perpetrador, eu revelaria seu caso e compartilharia as fotos incriminatórias com sua família. Ela sabiamente escolheu não reconhecer o homem responsável pelos ferimentos de Brandon ao falar com a polícia. Essa decisão enfureceu Brandon, que se sentiu traído pela mulher que havia tirado de mim. Após tentativas persistentes de se comunicar comigo por 2 meses, Jennifer relutantemente concordou em assinar os papéis do divórcio. Percebendo que nosso casamento estava além do reparo, ela finalmente compartilhou a história completa com nosso filho, assumindo a responsabilidade pelo fim de nossos anos felizes juntos. Vendemos nosso apartamento, dividimos os lucros e seguimos caminhos separados. Brandon, ainda se recuperando, se distanciou de Jennifer, agora uma mulher solteira, instruindo-a a seguir em frente e encontrar alguém novo. Aos 46 anos, divorciada e com peso extra, ela achou desafiador atrair pretendentes, ao contrário de suas crenças anteriores. Depois de dedicar 6 meses à academia, perdi o excesso de peso, entrei em forma e conheci Patrícia, uma charmosa mulher divorciada de 37 anos com uma filha de 9 anos. Patrícia, apreciando lealdade e amor, me tratou excepcionalmente bem, e sua filha Melissa e eu formamos um vínculo estreito. Na formatura de Jonathan, Jennifer, agora com 50 anos, aparentava sua idade e se viu solteira, solitária e insatisfeita com a reviravolta que sua vida havia tomado.
Jonathan transmitiu sua infelicidade ao me ver com minha nova família, deixando-a com inveja e tristeza ao testemunhar minha felicidade com minha atraente esposa e minha adorável filha. Jennifer expressou profundo remorso ao nosso filho sobre suas ações e maus tratos para comigo. Ela lutou para se perdoar por sucumbir aos avanços daquela pessoa desagradável. Ela confidenciou a Jonathan, reconhecendo que perder meu amor a ajudou a perceber o valor do que ela havia desistido e o quanto ela sentia falta de sua vida anterior. Toda a dor e perda vinham de seus desejos egoístas. Por outro lado, minha vida tomou um rumo positivo 1 ano após finalizar o divórcio. Patrícia, tendo experimentado a dor da infidelidade em seu casamento anterior, jurou nunca mais repetir aquela traição. Permanecemos casados e fiéis pelos próximos 30 anos, saboreando as alegrias trazidas pelos 3 netos de Melissa e Jonathan. Brandon nunca nos contatou depois de seus ferimentos. Jennifer, lutando contra o arrependimento, escolheu não se casar novamente e passou as 2 décadas seguintes como uma idosa solitária, incapaz de se perdoar por trair nosso casamento e desmantelar sua vida outrora feliz. Jonathan, por outro lado, casou-se com uma mulher maravilhosa, expandindo nossa família com outro neto. Ele forjou fortes conexões com minha nova família. Só encontrei Jennifer nos eventos de Jonathan e, infelizmente, em seu funeral. Histórias igualmente interessantes, emocionantes. Boa sorte.